Hoje vamos relembrar um especial que gravamos em 2007 com uma estrela do futebol brasileiro que hoje brilha no céu. É a nossa homenagem ao ex-zagueiro da seleção brasileira, Rigoberto Costa, mais conhecido como Beto Fuscão, falecido no último dia 6 de dezembro. Beto Fuscão jogou em grandes clubes brasileiros, como Palmeiras, Grêmio e o Figueirense, onde começou sua carreira profissional. Na época, eu me lembro, era estufador, trabalhava de estufador e jogava só no final de semana nos times de Várzea, isso nos meados de 68. E na época eu jogava no 21 de abril, certo? Que eram os times que a gente tinha aqui na Coloninha tinha um Monte Castelo. E depois disso também joguei, antes de chegar no Figueirense, até joguei em Tijucas, que era um campeonato amador, junto com Tiradentes, o Zate, de São João Batista. E num dia, faltando, não teve trabalho, teve folga, fui no Figueirense, apareci no Figueirense, fui convidado para participar dos treinos. E eles gostaram e foram falar com meu pai e assim começou a minha carreira. Os times que disputavam o Campeonato Catarinense daquela época eram outros e, segundo Beto Fuscão, era muito mais complicado. Na época tinha o Metropol, que era o bicho-papão da época. Tinha o América de Joinville, que hoje é o Joinville, que fizeram uma fusão entre América e Caxias. E Figueirense e Avaí, era a força, mas tinha também Carlos Renault de Brusque, Paysandu. Então, Ferroviário de Tubarão, Ercílio Luz. Eu acho que o futebol na época que era bem mais difícil aqui, o futebol catarinense, né? Então, era difícil você chegar e dizer assim, quem tinha mas o bicho-papão na época era o Metropol. A chance para que a estrela do Beto Fuscão começasse a brilhar surgiu quando ele foi jogar, por empréstimo, no Grêmio de Porto Alegre. Era para ficar apenas 3 meses, mas logo foi contratado pelo time gaúcho e lá ficou por 5 anos. Olha, eu fiquei no Figueirense 2 anos, aí fui para o América de Joinville, mas tive uma participação muito pouco. Joguei só disputei um campeonato e logo fui emprestado ao Grêmio, né? E depois, com meu empréstimo em 3 meses, o Grêmio gostou do meu futebol e de lá veio a Joinville e comprou meu passe. Eu tive a felicidade de chegar em Porto Alegre e logo uma pessoa que chegou me deu, na época era um dos melhores jogadores de Porto Alegre, que era o Paulo César Capegiani, e eu tive a felicidade de jogar um Grenal, quando ele, não vou esquecer nunca disso, depois da partida que ele falou, esse negrão joga demais, quem é esse negrão? Então, aquilo ali foi o primeiro Grenal que eu participei, então aquilo ali me deu uma força muito grande, porque eu cheguei no Grêmio, apesar desses 3 meses, eu passei dificuldades, que você chega de Santa Catarina, naquela época também tinha essa barreira, era muito difícil você ter uma oportunidade. E foi lá em Porto Alegre que o nosso craque recebeu o apelido que eu consagraria. Quem batizou foi o amigo Marcos. Beto Fuscão foi o Marcos, o ponta-direita que jogou no América de Joinville comigo, também jogou aqui no Figueirense. Eu tinha ido para... Meu apelido em Porto Alegre era Beto II, porque o Beto jogava lá, o Beto Bacamarte, né? Aí chega lá e me chamava de Beto II. Aí eu nunca me esqueci que o Marcos eles pegaram o Marcos para fazer teste em Porto Alegre. Aí o Marcos chegou lá, oi Beto Fuscão, quando me viu de longe. Aí foi... E naquela época, quando você ficava bravo, aí complicava. Aí pronto, ele pegou o Fuscão e dali não teve jeito. Mas foi bom apelido que me deu alguma alegria. A começar pela convocação para jogar na seleção brasileira. Foi durante a sua estada no Grêmio que o nosso craque vestiu pela primeira vez a camisa da seleção canarinho. Um momento de grande significado na vida do jogador. Significa tudo, porque eu acho que todo jogador que ele inicia uma carreira, eu acho que a primeira coisa que ele almeja é chegar numa seleção brasileira, ir bem na sua equipe, para depois chegar numa seleção brasileira. Na época, quando foi anunciada a minha convocação, eu fiquei muito feliz e não vou esquecer nunca. Acho que são 18 partidas que eu fiz pela seleção brasileira. E na época foi bom porque a seleção, depois que nós tivemos a seleção, ela vinha só do título mundial de 70. E nós fomos felizes de ter ganho o bicentenário dos Estados Unidos. Então, para mim, isso foi muito bom, né? Porque é um título, não tem muita expressão, mas qualquer título, acho que a seleção brasileira é válido. E foi muito bom para a minha carreira. Isso aí abriu a porta não só para mim, mas para outros jogadores também. Conquistar um espaço na seleção brasileira
no meio de tantas feras, foi um sonho que o Beto custou acreditar. Você tinha que chegar a marcar jogadores do quilate, de um Reinaldo, tu chegar no Flamengo, jogar com Zico, Andrade, Lico, ou tu chegar, ainda peguei um pouco final de carreira, mas tu chegar no Mineirão, pegar Nelinho, pegar Diceu Lopes, certo? E você ser convocado numa época dessa, então para mim isso me envaidece muito, certo? Me envaidece muito, me sentir muito feliz, tu ganhar bola de prata numa época dessa, mas eu acho que eu sou muito feliz porque eu cheguei além daquilo que eu esperava. Em campo, o Beto Fuscão demonstrava algumas qualidades que todo jogador de defesa deve ter. Além de um bom preparo físico, ele precisa ter a manha na recuperação da bola e uma excelente capacidade de impulsão. Quem viu o Beto Fuscão jogar lembra muito bem disso. O zagueirão voava, conseguia sair do chão como ninguém. O zagueiro tem que ter, não só ter impulsão, mas tem que ter uma boa colocação, né? Que só assim você sobressai sobre os outros. Não só na seleção, mas eu me considerava, acho que um jogador de uma recuperação excelente, não boa. Eu tinha uma recuperação excelente. Foi atuando na seleção brasileira, sob o comando do técnico Oswaldo Brandão, que o Beto recebeu o convite para jogar no Palmeiras. Além do treinador, outro que deu a maior força para que ele jogasse no Palmeiras foi o goleiro Leão. Trabalhei com o mestre Brandão, que na época me convocou e depois também pediu a minha contratação, ele com o Leão, para que eu fosse comprado pelo Palmeiras. O Leão foi uma pessoa que eu joguei com ele na seleção brasileira e ele, pô, Negrão, pra mim você é demais, eu vou levá-lo pro Palmeiras. Depois de uns 3 meses, o Leão chegou com os diretores do Palmeiras da Porto Alegre. E chegou, eu sei que teve uma negociação de 1 mês, 2 meses e nunca saía, até que depois a coisa se definiu. Oswaldo Brandão, um nome que o Beto Fuscão guarda com muito carinho. O Brandão, então, eu sou até suspeito a falar, porque é uma pessoa, eu tenho essa admiração pelo Brandão, pela força que ele me deu na hora mais difícil da minha vida, foi a perda da minha filha, certo? E ele agiu não só como treinador, mas como um pai. Para o Beto Fuscão, a pior derrota da sua vida foi a perda da segunda filha. Acho que a perda de um filho não tem uma perda maior do que essa, né? Então, para mim, lembro sempre, não vou esquecer nunca, né? Porque além de ter nascido, depois de 2 meses tu perder um filho não é fácil. Hoje estaria com 29 anos. Então, quando tu fala, tu sente. Um sentimento que deixa um pai sem palavras. Olha, eu vou até falar do... Mas a vida encarregou de recompensá-lo. Além de uma grande carreira, ele tem uma família de ouro, uma esposa dedicada e os 2 filhos, formados e bem-sucedidos profissionalmente. Um orgulho para o pai coruja. Eu tenho a Kênia com 30 anos, né, que ela fez curso de economia. Hoje ela trabalha nesse Dona Festa, ela é uma das que faz parte desse Dona Festa, ela é organizadora, né? E o Vinícius, que é formado em administração, ela trabalha no centro, está com 25 anos. São os 2 e a minha esposa Estela, já estamos casados já há 31 anos, certo? Ela hoje é aposentada do Tribunal de Contas, também é formada em economia. Você tendo uma boa família já é meio caminho andado. Lembranças, conquistas, vitórias. Beto Fuscão se diz realizado com sua trajetória como jogador. Valeu, porque depois que eu saí daqui eu me propus, certo, a ter, não ser mais ter algum, ser diferenciado de alguma coisa, e graças a Deus eu consegui, porque aí na cabeça, depois que tu vai para um time grande, o teu pensamento é chegar numa seleção brasileira. E graças a Deus isso foi alcançado, então eu acho que eu consegui aquilo que eu queria. Com a experiência de um vencedor, o Beto deixa um recado para quem pretende fazer o sucesso no mundo da bola. Se você acredita em você, então você tem que correr atrás desse objetivo. Você tem que ter personalidade e fazer aquilo que você acredita. Claro, respeitando, não passando por cima das pessoas, né? Tem que se fazer respeitar e respeitar
as pessoas que lhe dirigem também. Então, se você for determinado, uma pessoa determinada, e ter personalidade para enfrentar as adversidades da vida, da carreira, que são difíceis, eu tenho certeza que você vai conseguir aquilo que você deseja. Parabéns, Beto. E que você inspire essa nova geração de boleiros a encarar a profissão com dignidade e paixão.